Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando da criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, que fica abaixo das expectativas em dezembro. Porém, o desemprego cai a 3,9%. Foram 199 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. Em meio à escassez de trabalhadores, os ganhos no emprego podem permanecer moderados no curto prazo, à medida que as crescentes infecções por Covid-19 afetam a atividade econômica. Como já falei, em dezembro foram gerados 199 mil postos de trabalho, e os dados de novembro foram revisados para cima para mostrarem uma criação de 249 mil postos de trabalho, em vez dos 210 mil relatados anteriormente. A taxa de desemprego saiu de 4,2% em novembro para 3,9% em dezembro. Porém, economistas consultados pela Reuters esperavam uma abertura de 400 mil vagas de emprego e uma queda na taxa de desemprego a 4,1%. As estimativas variaram de 150 mil a 1,1 milhão de postos de trabalho gerados. Os ganhos de empregos abaixo das expectativas em dezembro provavelmente refletem a escassez de mão de obra, assim como anomalias com o chamado ajuste sazonal, utilizado pelo governo para eliminar as flutuações sazonais dos dados. Ainda sobre o mesmo tema, trago aqui o gráfico mostrando a diferença do nível de emprego atual nos Estados Unidos em relação ao patamar pré-pandêmico em fevereiro de 2020. E apesar da contínua recuperação, os Estados Unidos ainda está 3,6 milhões de trabalhadores abaixo dos níveis pré-pandêmicos. A taxa de desemprego continua baixando, mas ainda não se normalizou em relação ao patamar pré-pandêmico, que era de 3,5%. Outro dado importante é que os salários subiram 0,6% no mês e 4,7% na comparação anual, o que, como eu sempre digo, pode vir a ser mais uma pressão inflacionária, a menos que a produção e a oferta de serviços consiga crescer em um ritmo mais rápido que esses salários. Agora vamos falar da zona do euro, cuja inflação atinge 5% em dezembro e marca uma nova máxima. A inflação acelerou mais do que o esperado no mês passado, provavelmente provocando mais reações desconfortáveis no Banco Central Europeu, que tem consistentemente subestimado as pressões de preços e vem sendo criticado por isso por algumas de suas próprias autoridades. A inflação nos 19 países que usam o euro acelerou a 5% em dezembro em relação ao ano anterior. Em novembro, tínhamos uma medida de 4,9% e as expectativas de analistas eram de 4,7%. Trata-se da maior taxa anual da série histórica, que foi iniciada em julho de 1991, quando a inflação ao consumidor subiu os mesmos 5%. Olhando na base mensal, o indicador avançou 0,4% no último mês de 2021. Os preços de energia, que avançaram 26% em relação ao ano anterior, continuaram sendo os principais vilões, porém altas em alimentos, serviços e bens importados também ficaram bem acima da meta de inflação do Banco Central Europeu de 2%, de acordo com dados da Eurostat, divulgados nesta sexta-feira, dia 7. Agora vamos falar de linhas aéreas. Casos de influenza e Covid-19 levam a Azul e a Latam a adiar seus voos. A alta nos casos de influenza e Covid em tripulantes já tem afetado voos nas maiores companhias do país, embora ainda de maneira pontual. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmam ao Globo que o índice de voos que precisaram ser reprogramados é de menos de 10% na Azul e de 2% na Latam Brasil. O Ministério da Saúde estuda alterar até sexta-feira o protocolo que determina o isolamento social de 14 dias aos infectados por coronavírus, conforme antecipou a Coluna Capital. As mudanças só seriam aplicadas aos casos assintomáticos da doença e também influenciariam os voos. O número de voos afetados ainda é considerado baixo pelas empresas e pela agência, mas há o receio de que nas próximas semanas o quadro piore devido à escalada de casos da variante Ômicron do coronavírus, considerada mais transmissível. Para minimizar os eventuais impactos da alta de infecções, a ANAC tem orientado as companhias a cancelarem voos mais curtos e com menor demanda, que podem ser feitos via terrestre, por exemplo, de acordo com uma fonte a par do assunto. E para quem não sabe, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos ao cenário corporativo. PetroRio tem sua produção subindo 9,4% em dezembro. A produção de petróleo da PetroRio subiu 9,4% em dezembro em relação a novembro, de acordo com um documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, dia 6, ontem. Na média, a companhia produziu 34 mil barris no mês. Considerando todo o ano de 2021, a média foi de 31 mil barris. A PetroRio informa ainda que a produção do campo de Tubarão Martelo foi impactada pela parada do poço OGX 44HP, causando redução de cerca de 1,4 barril ao dia. Então, um forte aumento na produção da PetroRio para o mês de dezembro de 2021. E agora
agora vamos falar da XP, que compra o Banco Modal Mais por 3 bilhões de reais com troca de ações. O valor está 50% acima dos 2 bilhões que a totalidade das ações do banco era avaliada ontem na B3. A aquisição é de 100% do Banco Modal, numa transação que se dará por meio de troca de ações. Os acionistas do Modal receberão ações ou BDRs da XP como forma de pagamento. No total, os acionistas do Modal receberão 19,5 milhões de novas ações classe A ou BDRs da XP, o que, segundo o comunicado, representa um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do Banco Modal na bolsa. Após a abertura do pregão no dia de hoje, as ações do Modal Mais disparavam em relação ao anúncio da aquisição da XP. Por volta das 10h30 da manhã, as ações ordinárias Moda L3 avançavam 40% e as preferenciais saltavam ainda mais, 55,6%. E para finalizar as notícias, temos aqui que a Raizen anuncia uma recompra de até 40 milhões de ações e uma redução no número de papéis em circulação. O programa de recompra terá duração de 18 meses e também reduzirá o percentual mínimo de papéis em circulação até o final desse ano. O montante equivale a 0,39% do total de papéis da empresa, ou 3,21% considerando apenas os ativos em circulação. Segundo a Raizen, o objetivo do programa é atender a obrigações decorrentes de plano de remuneração em ações da companhia e maximizar a geração de valor para os acionistas por meio da gestão eficiente de capital. Então a empresa poderá distribuir ações aos executivos como bônus, sem precisar emitir novos papéis e incrementar o valor aos acionistas de sua base, apesar da instabilidade do mercado. Além do programa de recompra, a empresa trouxe mais uma novidade aos investidores. Sua solicitação para a redução do percentual mínimo de ações em circulação, chamado Free Float, foi aprovada pela B3. Atualmente, o indicador corresponde a 12% dos papéis da Raizen. Porém, em contrapartida para a redução momentânea, a companhia comprometeu-se a atingir, até dia 31 de dezembro de 2022, um percentual mínimo de ações em circulação de 15%. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem o Banco Inter subindo 15,46% no dia de hoje. Depois dele, a gente tem só indústria extrativa. 3R Petroleum subindo 6,88%, Vale subindo muito forte 5,82%, Uzi Minas subindo 4,78%, PetroRio subindo 4,54% e CSN subindo 4,24%. Entre as quedas, em primeiro lugar, a gente tem as Lojas Americanas caindo 5,44%, a Americanas S.A. caindo 5,33%, Eletrobras, que cai 4,38%, a Via caindo 4,36%, Positivo caindo 3,34% e a TOTS caindo 3,46%. Quero dar uma olhada aqui também no Banco Modal, que fechou, pelo menos a sua unit, subindo 44,9%. A que mais subiu foi a sua preferencial, subindo 53,9%. No mapa da S&P 500, a gente vê que as de tecnologia não estão indo tão bem hoje, porém, a maioria do setor financeiro, a maioria do setor de saúde, indústrias extrativas, utilities, estão indo bem. Olhando o Ibovespa, a gente teve uma fortíssima alta de 1,14%. A gente veio com uma candle fortíssima, sem sombra para cima. O dólar, medido em reais, caiu 0,86% no dia de hoje. O IFIX teve uma alta humilde de 0,08%, se manteve praticamente estável. O S&P 500 teve uma queda de 0,4%, mas conseguiu fechar acima da sua média móvel de 50 dias. O índice alemão caiu 0,65%. O índice de Hong Kong teve uma subida forte de 1,82%, se colocando bem acima da sua média móvel de 20 dias após testá-la ao longo da madrugada. O Bitcoin segue muito fraco, caindo mais 2,71% aos $41.935. E as altcoins caem ainda mais, Cardano cai 4,37%, Ethereum cai 5,5%, Avalanche cai 7,42% e por aí vai. Mas bem, se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!